Esse é o canal Livros e Labirintos e hoje eu vim aqui conversar sobre esse livro de literatura infanto-juvenil, Vovô Deu no Pé. Eu gostei demais de ler esse livro, foi um livro que o Reinaldo recebeu para fazer resenha e eu peguei logo para ler para o Miguel. Ele gostou muito, em uma semana eu li e é uma leitura super divertida e eu achei assim muito bem escrita. O Miguel tem 7 anos, mas eu acho que as crianças de 12, 13 anos iam gostar muito de ler por causa do assunto. Porque vai contar, deixa eu falar de quem que é primeiro, né? O autor desse livro é o mesmo autor de Vovó Vigarista, não sei se alguém conhece, ele se chama David Walliams. As informações aqui na orelha do livro é de que ele é ator, roteirista e autor premiado, considerado um fenômeno da literatura infanto-juvenil na Inglaterra. Recebeu em 2012, 2013 e 2014 o National Book Awards britânico de melhor livro infantil, com as obras Rato Burger, Dentista Sinistra e Titia Terrível. Então, ao mesmo tempo que as histórias dele são engraçadas, elas são comoventes também. Porque esse livro aqui, Vovô Deu no Pé, vai contar a história de um menino de 12 anos e o seu avô. Ele foi piloto da Força Aérea Britânica, de um caça chamado Spitfire. E é um aviãozinho que até ele vem desenhado aqui, né, no livro. Diz que você recebe de graça, né, um Spitfire. Sem paraquedas, ele é bem humorado até nessa propaganda. Então ele é um piloto, um ex-piloto da Segunda Guerra Mundial, e a gente percebe aqui o contexto desse livro é no ano de 1983, só que esse senhor, o senhor Bunting, ele vive naquele tempo. Então a gente infere aqui que talvez ele já tenha Alzheimer. Ele está perdendo a memória recente e ficando num passado. Ele ainda vive a Segunda Guerra Mundial. E aí tem uma série de problemas, porque uma hora ele foge, uma hora ele fica desaparecido um tempão, e ele se coloca em apuros que coloca em risco a própria vida. E aí o dilema aqui é o que fazer com esse velhinho. Ele não pode mais viver sozinho. Ele é viúvo faz tempo, mas ele chama a mulher dele pela casa, como se ela estivesse viva. Tem uma relação interessante aqui também com dono de uma banca indiano, e tudo aqui é colocado não gratuitamente, porque a gente vai tendo algumas informações históricas até, a gente tem informações muito valiosas sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o que foi a Batalha da Inglaterra. Então a gente tem a narrativa pelo ponto de vista do vô do Jack, do Sr. Bunting, do dia daquela batalha que aconteceu em 1940, se eu não me engano. Lá atrás do livro a gente vai ter um glossário para explicar o que foi a Segunda Guerra Mundial, quem foi Winston Churchill, Adolf Hitler, a Gestapo. Fala um pouco de um racionamento de comida que aconteceu nesse período. Então ele passa por uma série de apuros até ser internado em um asilo chamado Torres do Crepúsculo. E nessa casa tem umas enfermeiras sinistras que não são enfermeiras coisa nenhuma. Eu não vou ficar dando muito spoiler, mas o principal desse livro aqui é a relação do Jack com o avô, que relação mais doce, da compreensão que ele precisa ter sobre a doença que o vô dele tem, o porquê que o vô dele precisa ficar nesse lugar. A arte desse livro é todo o processo até a ida do avô para esse lugar e depois da fuga do avô desse lugar, que fica muito legal. E no contexto aqui ele vai falando sobre a Segunda Guerra Mundial, porque o Sr. Bunting ele vive nesse tempo. Então ele precisa entender o fato do vô dele ir para um asilo e também o fato de que o avô dele vai morrer. E isso é falado de uma maneira muito poética, para lidar com a morte mesmo. Então há um diálogo aqui entre ele e o avô, no final do livro, quase. E aí o avô dele, numa hora de lucidez, ele vê que quem está do lado dele é o neto, né? Então ele diz: Jack? Perguntou o velho. Por um instante, pareceu que o vovô estava presente no aqui e agora. Sim, Jack. Meu neto maravilhoso. Jack, não posso deixar que você se machuque, você precisa saltar. Não quero deixar o senhor, exclamou o menino.
Mas eu preciso deixá-lo. Por favor, vovô, não quero que o senhor morra. Amo você, Jack. Eu amo você, vovô. Enquanto você me amar, não vou morrer nunca. Com isso, o idoso virou o avião de cabeça para baixo, abriu a proteção da cabine e puxou a corda do paraquedas do menino para o céu e além, que era a frase que ele dizia durante a guerra. Então é muito, muito bonitinho mesmo. Eu acho que é um livro que podia muito bem ser lido se você tem um filho, se você tem um irmão, um sobrinho pequeno, né, de 7 anos em diante, assim, eu acho que dá perfeitamente para ler esse livro aqui. O Miguel mesmo faz as leituras dele, então a gente fica alternando. Então eu gostei muito mesmo, nunca tinha lido nada dele. Como infanto-juvenil, é muito bem feitinho, muito bem escrito, então eu acredito que a tradução seja boa, não encontrei nenhum problema de revisão aqui. Então, olha só, aqui é uma dica de livro infanto-juvenil para quem gosta de histórias de criança. Espero que vocês tenham ficado curiosos em relação a isso. Não esqueçam de colocar o seu joinha e até o próximo vídeo.